Você já se perguntou como a população europeia lidou com a pandemia tanto tempo atrás? Bom, a peste veio sem nenhum aviso. Sabemos que a doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, mas na época ninguém sabia disso. No começo achavam que a transmissão era feita pelo ar e pelo contato com o chamado miasma, que era um odor forte liberado pelos doentes. Então, as pessoas passaram a acreditar também que um dos modos de ficar doente era tomando banho, porque abriria os poros da pele para o ar contaminado. Sim, as pessoas pararam de tomar banho e até de trocar de roupa. Era considerado, inclusive, ruim. Obviamente isso só piorou tudo. A higiene na Europa era uma questão complicada e o acúmulo de sujeira era ótimo para que germes se espalhassem e ratos fossem atraídos. Mas os médicos se viam perdidos, sem saber o que fazer e tentando descobrir o que estava acontecendo. Muitos tratamentos consistiam até mesmo em envolver uma pessoa em urina e fezes de animais. A crença era que a sujeira espantava a doença e não deixava ela entrar no organismo. E como o medo era da transmissão aérea, muitas pessoas usavam essências cheirosas como uma forma de bloquear a poluição. As famosas e estranhas máscaras com formato de bico de pássaro eram usadas por médicos para se protegerem de qualquer tipo de exposição ao ar contaminado. Indo por uma perspectiva diferente, tem pensamento sobre a morte também não era muito aconselhável, por mais inevitável que fosse em um momento tão delicado. Uma das crenças era que aquilo tudo era um castigo de Deus aos pecadores. Alguns fiéis, para compensar, se castigavam andando pela Europa a pé e praticando autoflagelação. Alguns depositavam a culpa nos judeus, uma minoria que começou a ser perseguida. Acreditavam que procuravam uma ira divina, ou então que eram simplesmente responsáveis por espalhar a peste. Obviamente, nada disso era verdade. A doença tinha como fatores exclusivos a bactéria e as condições de vida europeia. Aos poucos, os médicos foram entendendo mais como a peste acontecia, mas esse processo levou bastante tempo, inclusive. A informação não chegava a todos e a medicina não era nada avançada. Por isso, a Europa viveu um período de terror naquele século. Fugir da peste negra pela Europa no século XVII era na verdade quase um senso comum. Muitos procuraram o isolamento evitando manter qualquer tipo de contato com as pessoas, sobretudo os que estavam doentes. Aqueles que eram mais ricos e possuíam propriedades de campo fugiram das cidades e foram abrigar-se em locais afastados, pois as cidades eram os locais onde a doença se alastrava rapidamente. A peste negra encerrou o processo de crescimento populacional que a Europa vivia desde o século X. Historiadores afirmam que pelo menos um terço da população de toda a Europa morreu em decorrência da epidemia. Hilário Franco Jr. afirmou que a Europa só recuperou o índice populacional pré-peste no século XVI, ou seja, 200 anos depois. Pela falta de conhecimento, a população europeia encarou a epidemia como manifestação da ira divina pelos pecados cometidos. Assim, a doença levou ao fortalecimento das manifestações religiosas, além de muitas pessoas culparem os judeus como responsáveis pelo surto.